Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que é o www.futura.org.br. Está aí na tela para você. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 7º país com maior incidência de assassinatos de mulheres. Ao analisar os dados registrados pelo Ministério da Saúde nas últimas 3 décadas, chama a atenção o triste fato de que as taxas de homicídio feminino duplicaram entre os anos 1980 e 2010, passando de 2,3 para 4,6 homicídios para cada 100 mil mulheres. Nesse mesmo período, o Brasil ampliou sua rede de assistência com delegacias da mulher e a aprovação da Lei 11.640, também conhecida como Lei Maria da Penha, que visa aumentar o rigor das punições das agressões contra as mulheres quando ocorridas no ambiente doméstico ou familiar. Entre os motivos mais registrados nas ocorrências de violência contra a mulher estão a discussão doméstica e os ciúmes. E também é a residência da vítima o local onde ocorrem 40% dos incidentes que levam à morte de mulheres assassinadas no Brasil. Então, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Maria das Neves. Ela é coordenadora de juventude da União Brasileira das Mulheres. E aqui ao meu lado está Eduardo Ponte Brandão, ele é psicólogo do Tribunal de Justiça. E também participa daqui a pouquinho com a gente o Júlio Jacobo Weisselfels, que é coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Você já sabe, pela internet tem 2 canais diretos de comunicação conosco aqui no estúdio. Um deles é o facebook.com/canal Futuro Oficial. Aqui você encontra esse post, já com esse banner aqui da campanha da Secretaria das Mulheres da Presidência da República. O Ligue 180 é um número importante aí para denúncias anônimas de todo o Brasil. Então você pode aqui curtir, comentar, compartilhar esse post e logo mais eu coloco a sua questão aqui no estúdio para os nossos entrevistados debaterem. Também pela internet você tem como opção o nosso Twitter, que é o @canal Futura, e o telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Também está aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente desde já, mandar sua participação. Lembrando que daqui a pouquinho, no fim do programa, eu divulgo o resultado com os nomes dos ganhadores da nossa promoção, que ao longo das últimas 2 semanas divulgamos aqui, sobre microcontos na internet. Eu falo mais sobre isso para você logo mais. Enquanto você manda seu recado para a gente, eu dou boa tarde com os nossos entrevistados. Bem-vindos à Conexão. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cristiano. Boa tarde. Bom, obrigado vocês por terem aceito o nosso convite, estarem aqui comigo hoje no programa. Apesar de a gente divulgar esses números, né, a gente tem que tentar entender de onde vem isso, né? Como a gente pode entender a nossa sociedade que em 3 décadas aumenta o número de casos de crime, de assassinatos de mulheres. Isso é uma sociedade machista, apesar de avanços em legislação, em discussões de educação. Isso por que não tem se refletido na diminuição dos casos de violência contra a mulher, Maria? Então, nós temos ainda, Cristiano, uma sociedade bastante machista e conservadora. Isso foi culturalmente construído no nosso país, não é claro, algo que só pertence ao Brasil. Isso afeta as mulheres no mundo inteiro. E nós precisamos entender o papel do Estado brasileiro na formulação de políticas públicas, dos movimentos sociais, na propositura e acompanhamento dessas leis e da atualidade da luta feminista ainda no nosso país para que as mulheres conquistem igualdade. Igualdade de direitos, igualdade no mercado de trabalho. Nós ainda temos várias mulheres que, apesar de ter 3 anos a mais de escolaridade que os homens, ganham 3 vezes menos no mercado de trabalho. E a falta de uma emancipação econômica dessas mulheres faz com que muitas, mesmo sofrendo violência doméstica dos seus companheiros, maridos, namorados, acabam por não deixá-los, porque há uma pressão social ainda muito forte e muitas economicamente não têm como estar independentes do seu companheiro. Portanto, é preciso que o Brasil supere o machismo, supere o patriarcado. O patriarcado é essa cultura que faz com que a mulher seja coisifique a mulher. E o homem se sinta, portanto, dono, aquele que detém o poder sobre a vida e sobre o corpo da mulher, os corpos e a sexualidade da mulher. Então, nós temos ainda muitos desafios e a educação é um caminho, por exemplo,
a gente transformar a escola e transformar a universidade para que eles possam combater todo tipo de opressão, de estereótipos, nós crescemos estabelecendo diferenças entre homens e mulheres, a partir da cor. Rosa é coisa de menina, azul é coisa de menino. Que menina é mais fraca, menina é mais forte, menina brinca de boneca, menino brinca de carrinho. Então isso faz com que os estereótipos de homens e mulheres sejam construídos e a violência seja uma marca masculina. E a opressão, essa marca voltada para as mulheres que precisa ser desconstruída. As mulheres não nasceram para apanhar, nasceram para ter uma vida igualitária de direitos, de amor, de fraternidade com os seus companheiros. Infelizmente, a violência contra a mulher está, sobretudo, dentro das suas próprias casas. Eduardo, em relação a isso que a Maria aponta, principalmente dessa pressão social, muitas vezes, da mulher que é vítima de violência no espaço doméstico, ela sente essa pressão e não se sente à vontade, muitas vezes, para fazer uma denúncia, para mudar isso. E também, como disse a Maria, que em relação a esse contexto da nossa sociedade, né, que ainda, muitas vezes, os homens se sentem, né, os donos da mulher, ou ele permite ou não permite a esposa fazer isso ou aquilo, ou trabalhar, ou seja, sair. Por onde passa a gente desconstruir esse tipo de mentalidade? A educação é um caminho fundamental, mas no Brasil isso parece que está bastante arraigado ainda. Sim, nós temos realmente, como a Maria disse, né, um patriarcado, uma dominação masculina, um machismo de longa data, e por mais que haja, né, leis que propõem um certo plano de igualdade, isonomia, de fato, na realidade, não existe, né? Então, como ela mesma disse, eu acho que tem um trabalho aí ainda imenso, né, a ser realizado, né, de políticas públicas, de campanha, dentro de uma perspectiva talvez até mais preventiva, né, enfim, né, de tentar, enfim, né, resolver, né, minimamente essa questão, né, sem dúvida, né. Bom, já temos o Júlio na linha, Júlio Jacobo, que vai falar um pouco mais para a gente, então, agora sobre a questão dessa pesquisa que divulga aí que o Brasil é o 7º país com maior índice de violência contra a mulher, de assassinatos de mulheres. Boa tarde, Júlio, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Conexão Futura. Júlio, então, de que forma a gente consegue analisar esses dados, que eu já citei alguns aqui no comecinho do programa, né? Nas últimas 3 décadas, ter dobrado o índice de violência contra a mulher? Exato. Bom, eu pessoalmente penso que há um tema da mulher, mas também há um tema da criança, há um tema do jovem preto, há um tema digamos, das justiças especiais que temos em Brasil. Quando a justiça não funciona, se instala um fórum especial ou leis especiais para que funcione. Nós temos um Estatuto da Criança, que quer dizer que nossas leis gerais não estão dando conta da proteção necessária para a criança, então temos que criar uma lei específica. O mesmo que se criou antigamente a lei do trabalho, vindo a desigualdade dos diversos sectores perante a lei, agora estamos criando leis especiais para a proteção específica a diversos segmentos, digamos, vulneráveis da sociedade. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a Lei Maria da Penha, temos o Estatuto do Idoso, temos leis específicas de proteção, digamos, à juventude, etc., etc. O que está acontecendo? Não é que haja uma sobreexploração do feminicídio no Brasil, ou que haja uma sobreexploração, há uma sobreexploração da cultura da violência em geral em nossa sociedade. Somos o 7º país, como você mencionou, em quanto a morte de mulheres, somos o 6º país em quanto a morte de jovens, somos o 4º país em morte de crianças e adolescentes. Você vai observar, nos diversos nichos de nossa sociedade, uma extrema cultura da violência que leva ao extermínio de certas populações. É isso que tem que ser explicado junto com o tema da mulher. O tema da mulher está desprotegida, mas está desprotegido um grande segmento de nossa sociedade que merece ser explicado o porquê dessa, digamos, infanticídio, desse juvenicídio, desse feminicídio que temos no Brasil. Muito bem, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, Júlio. Em relação a isso, a gente ampliando um pouco essa questão, como apontou o Júlio, né, Maria? Na verdade, a sociedade como um todo tem grupos que são mais vitimizados, outros menos. Então, de que forma a gente consegue
discutir isso e pensar numa reversão desses dados? Júlio, nós temos uma série de leis no Brasil, sobretudo voltadas à proteção da mulher, que avançou muito nos últimos 10 anos. A Lei Maria da Penha é um exemplo disso de 2006, né? Agora, a lei sem a infraestrutura necessária, sem delegacia, sem ampliação da rede, ela se torna letra morta. E nós precisamos acabar com a cultura do silêncio. As mulheres precisam denunciar. E elas precisam sentir que o Estado brasileiro está preparado para atender a sua denúncia e protegê-la. Então, os movimentos feministas, nesse sentido, apoiam, amparam essas mulheres, levam muitas delas à delegacia, é um trabalho que a União Brasileira de Mulheres faz, por exemplo, mas é preciso que a gente instigue a mulher a denunciar e a sociedade a não ser conivente com a violência. Porque tem aquele ditado que diz que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não, está errado. A sociedade tem que meter a colher. É um problema social. A violência contra as mulheres, contra a juventude. E nós, combater o machismo, portanto, é um dever de toda a sociedade. De homens, de mulheres, das crianças, da juventude, que devem ser criadas numa outra lógica. E criadas, veja bem, pelo pai e pela mãe. Que a educação não é só a mãe que tem que dar ao filho ou à filha, mas tem que ser educados pelo casal numa nova cultura, né? Combatendo a cultura do machismo, a reprodução desse estereótipo de opressão contra as mulheres. Que Nesse sentido também a parte fundamental que as mulheres repensem nessa forma de educar os filhos. Muitas vezes as próprias mães acabam repetindo esse comportamento machista, sim, passando entre meninos e meninas essas diferenças, né? Não fica só restrito à esfera doméstica, né? Assim, a família talvez seja o primeiro ponto aí, mas a sociedade como um todo, você ligar a televisão, nas propagandas, para as crianças, né? Na verdade, você já vê aí uma marca distintiva, né? De gêneros, né? E do papel que normalmente é relegado à mulher, como aquela que vai cuidar da casa, enfim. Você pode ver as propagandas infantis, de brinquedos, né? Até, né? E o homem associado à virilidade, né? Enfim, é uma outra esfera, né? Então, existe uma cultura que é reproduzida e em relação ao qual as mulheres também acabam sendo agentes, né, dessa cultura, né? Então tem um processo aí mesmo de divulgação, né, de educação mesmo, né? As pessoas falam assim, as mulheres são machistas, as mulheres acabam por reproduzir o machismo que nós culturalmente somos educadas a reproduzir. Mas a mulher não se beneficia do machismo. O homem se beneficia. É uma cultura de opressão em que, por exemplo, nos espaços políticos, nós mulheres somos mais de 50% do eleitorado e menos de 9% do Congresso Nacional. Inclusive, esse é o tema do nosso Conexão Futura de segunda-feira, que a gente vai discutir a participação das mulheres na política. Então, segunda-feira, às 13h20 da tarde. Mas também, de certa forma, as mulheres se sentirem capazes de assumir uma candidatura, de ir atrás, né, de representar um movimento político. Isso ainda é parte das próprias mulheres, muitas vezes, terem essa consciência da importância que tem, de como podem ser elas mesmas suas representantes. É isso, Cristiano. Nós não somos educadas para ocupar o poder, para tomar o poder. Nós somos educados para a esfera privada, para cuidar da casa, dos filhos. Isso se reflete ainda dentro da universidade, por exemplo. Se olha onde estão as mulheres dentro das universidades. Elas estão nos cursos ditos cuidadores, nas licenciaturas, na enfermagem, na pedagogia, e não nas engenharias, não nas exatas. Então, isso se reflete no mercado de trabalho com baixos salários e dificulta a emancipação econômica da mulher. Então, é preciso romper com essa lógica do que é estabelecido, do que é coisa de homem, coisa de mulher, que é imposto pelo patriarcado, por essa cultura machista que ainda é muito forte na nossa sociedade. E o papel da educação, repito, é estratégico para isso. Nós estamos debatendo no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, que requer mais verba para a educação, mas que, por exemplo, se tornou polêmica a flexão de gênero por parte da bancada religiosa, fundamentalista. Então, nós precisamos ter um Estado laico, uma educação laica, que possa garantir que debates como o machismo não seja tabu dentro da escola. A sexualidade não pode ser tabu dentro da escola, né? Então, nós precisamos que a educação cumpra esse papel ao lado da família e do Estado, de emancipar a sociedade, de libertá-la do machismo e da opressão. Não só do machismo, mas da homofobia, do racismo, que são fruto... Todos os tipos de preconceito, mas que na origem tem a sua raiz no patriarcado, né? Que oprime as mulheres, mas, como falou o pesquisador, oprime a criança, oprime o jovem, porque se cria estereótipos de ser homem e de ser mulher, de ser menino, de ser menina, e isso acaba tornando a sociedade mais violenta. Quero voltar a chamar o Júlio agora, que fala com a gente lá diretamente
diretamente de Pernambuco. Júlio, em relação a gente tentar entender a complexidade mesmo, né, do Brasil e dessa questão do machismo, da questão da violência contra a mulher, se a gente for analisar os dados de estado por estado, aí surpreende porque Espírito Santo seria o estado onde a taxa de homicídios contra as mulheres é mais alta, até o dobro da média nacional. Em segundo lugar, Alagoas e ainda Paraná, ou seja, um estado da região sudeste, um do nordeste, um da região sul. De que forma, apesar, né, dessa questão dos números ser uma média de 4,5,6 a cada 100 mil mulheres no Brasil serem vítimas de homicídio, estados de diferentes regiões, mesmo com diferentes culturas, muitas vezes, acabam reproduzindo esse mesmo tipo de comportamento? Certo, dá uma olhada, temos enorme, claro, a média nacional de 4,6, 4,5 homicídios nos últimos anos está ocultando, en realidad, enormes disparidades, tanto regionais, quanto locais, quanto municipais. Por exemplo, si decimos a nível dos municipios, tenemos municipios como Paragominas, en Pará, que tienen una tasa de homicidio de mujeres de 24,7, esto es, 6 veces a media nacional. Tiraquara, en Paraná, 24,4. Porto Seguro, na Bahía, 22,1. Es decir, son verdadeiras motores do feminicidio nacional que se están ocultando en una media nacional. Si ya media nacional es extremadamente elevada, a media local es inacreditável, insustentable ao longo do tempo por un verdadeiro exterminio. Pero eu quero botar uma outra questão, além dessas disparidades regionais. Nós temos essa cultura da violência nas próprias instituições dedicadas a combater a violência. Isto é, temos uma cultura da violência dentro das instituições que justificam, toleram a violência, tornando a vítima inculpada. Isto é, no caso da mulher, por exemplo, eu escutei secretários de segurança pública de alguns estados extremamente violentos contra a mulher afirmar na televisão que, bom, que o problema são as mulheres que como entram no mundo da droga, entram no tráfico de droga, é óbvio que acontece esse tipo de violência. É assim, a vítima se transforma em culpada. É um síndrome institucional de culpabilização das vítimas pela morte anunciada. Isto é, há um movimento internacional, o movimento das vadias, etc., que marca esse tipo de problema. Nós não temos que preocupar-nos e procurar esse tipo de machismo das pessoas. Sim, temos que procurar, temos que superar essa cultura da violência e do machismo na pessoa, mas temos que ir fundo em nossas próprias instituições que estimulam, fomentam ou toleram esse tipo de violência, através dos meios mais insuspeitos. Em relação a isso, Júlio, tem uma participação aqui do Carlos César. Obrigado, Carlos, pela participação, de 51 anos, lá de Santarém. Obrigado aí, de longe, assistindo Conexão. E ele fala exatamente em relação a isso, né? As leis não são cumpridas, são mais promessas, né, que ficam lá registradas, por isso a violência não diminui. E aí passa por isso que o Júlio falava e também a questão dessa estrutura necessária para a mulher fazer a denúncia e, além de fazer a denúncia, para ela saber que vai ser assistida, né? Muitas vezes a dificuldade de acesso a uma delegacia da mulher ou após a denúncia, o medo de que possa ser repreendida pelo companheiro, que ele vá atrás dela novamente. Acho que, apesar da Lei Maria da Penha ter significado um avanço gigantesco em relação à legislação para a defesa da mulher no Brasil, a implantação dela na prática ainda está muito aquém do que poderia ser, né, Eduardo? Sim, e ainda mais considerando a violência como um fenômeno bastante complexo, na verdade, né? A violência não é um fenômeno que tem só um sentido, né? Tem muitas variáveis de jogo, né? Tem umas que realmente são mais visíveis, né? A questão do machismo, do patriarcado, de uma banalização da violência. Mas na prática você lida com as dificuldades, por exemplo, né, os riscos que acontecem quando a mulher deseja romper, né, com esse círculo, né, de violência que ela vivencia, né? E justamente no momento em que ela procura, né, meios de enfrentamento, de romper com esse círculo da violência que ela vive em sua família e tudo mais, é o momento mais arriscado também, né? É o momento mais arriscado, né? E também, quer dizer,
tem algumas variáveis aí e da dificuldade de lidar com o tema. Isso mesmo, como o Júlio apontou, né, da mulher, que na verdade que acaba, quando acontece, ela se culpabilizar, né, dela, da vítima se tornar como uma espécie de corresponsável pela violência da qual ela própria é objeto, né? Exato. Então, é importante também a questão de onde buscar ajuda. Tem a participação da Juliana aqui pelo Twitter. Obrigado, Juliana, pelo seu recado, para acompanhar aqui o Conexão Futura. E ela quer saber como nós mulheres devemos agir diante da violência, preconceito e desvalorização exercida pela sociedade. Alguns caminhos eu vou apontar para você agora que estão disponíveis na internet. Um site onde você pode buscar muitas informações é o site da União Brasileira de Mulheres, ubmulheres.org.br, representada aqui no estúdio pela Maria das Neves. Esse grupo que há mais de 2 décadas aí discute a questão dos direitos da mulher. Você pode acompanhar aqui essas discussões que acontecem em várias datas ao longo de todo o ano em todo o Brasil. Então, ubmulheres.org.br. O outro site que eu coloco para você é o da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal. Então, é o spm.gov.br. Você acessa, tem aqui inclusive o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, que você pode ligar, fazer denúncias aí de qualquer parte do Brasil, telefone gratuito de todo o território nacional. E o outro site que eu mostro para você é o mapadaviolencia.org.br, que tem os dados completos dessa pesquisa que a gente citou aqui, que o Júlio falou mais os dados para a gente também. Você pode ter acesso na íntegra à pesquisa no mapadaviolencia.org.br. Infelizmente, o nosso tempo aqui já voou. Agradeço ao Júlio que participou com a gente, então, diretamente de Pernambuco. Obrigado, Júlio. Um abraço para você. Muito obrigado a você, Cristiano. Boa tarde para todos vocês. Muito bem, antes da gente encerrar, eu quero dar um recado aqui, então, que ao longo das 2 últimas semanas eu divulguei bastante aqui a nossa promoção. Você de casa participou, foram mais de 300 microcontos que chegaram aqui para a gente no nosso Twitter. Na semana passada que tivemos a nossa semana especial de literatura aqui no Conexão. Então, lembrando aqui que os vencedores já serão contactados aí pela produção do Canal Futura para receber kits de livros dos escritores que estiveram aqui no estúdio comigo. Então, os nomes são Rick Azevedo, o Guilherme Teixeira, o Igor André Pereira, o Olisson Carvalho e o David Silva, os 5 felizardos, então, que escreveram os microcontos mais bacanas, em até 140 caracteres, vão levar kits de livros. Importante aí incentivar a leitura, e depois de lerem podem também emprestar para os amigos, que a leitura aí seja levada adiante. Esses microcontos desses 5 felizados já estão publicados no site do Futura, também vão aparecer no nosso Facebook. Você pode de casa ler aí também, mandar o seu comentário sobre o que você achou do resultado. Infelizmente, aqui o nosso tempo acabou, então, Maria e Eduardo, muito obrigado pela presença hoje comigo no estúdio do Conexão. Bom fim de semana para vocês. Obrigada, Cristiana. Agradecer o espaço, dizer que o machismo mata e nós precisamos de todos nessa luta contra o machismo, o patriarcado, e pedir para que as mulheres que queiram participar da União Brasileira de Mulheres, nós estamos no meio do nosso congresso. Vamos ter congressos em todas as capitais, em todos os estados, que venham para o UBM, que venham militar conosco pelo fim da violência contra a mulher. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Muito bem, com esse recado a gente encerra então a Conexão de hoje. Eu espero você aqui de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde ao vivo, ou nas nossas reprises, 00:30 ou às 7 horas da manhã. Um abraço para você e até a próxima.